amigos e minhas amigas, boa noite, todos em casa, se cuidando, fique em casa se puder, se não puder, não esqueça de fazer a asepsia das mãos, respeitem o distanciamento social, né? Estamos na nossa sexta live, meus amigos e minhas amigas. Né, quem vem acompanhando desde o início de maio a expressão sergipana nesse quadro, Senta Clave em História, vem trazer esse espaço importantíssimo. Primeiro, em valorizar a ciência. A ciência é fundamental e a gente está vendo como ela é tão importante nesse exato momento. Segundo, meus amigos e minhas amigas, a gente tem que valorizar espaços como esse, que a gente possa ter debates, né, e ter formação também. Porque com o tempo que a gente está em casa, a gente vai buscando sempre ocupar o tempo. A gente diz assim, às vezes não tem tempo dentro de casa. Mas a gente acaba tendo espaço como esse, como um espaço para que a gente possa cada vez mais valorizar o conhecimento, o estudo, né? E a gente gosta de trazer quem? Técnicos, pessoas que estão estudando, pessoas que estão atuando, né? Nós já vimos a participação de médicos, pesquisadores, né? Já vimos a participação de historiadores. Eu sempre digo, eu estou aqui para mediar e trazer também a informação e o conteúdo. Mas quem é convidado, quem está aqui sempre presente conosco, ele vem trazer algo a mais, né? Lembrando, nossas lives sempre eram dia de terça-feira, mas devido à logística e à programação da expressão, a gente teve que transferir para a segunda. A live ela não vai ser no dia fixo, e agora ela vai ter um tempo maior. Então, ocorrendo essa agora, dia 8 de junho, a próxima live será dia 22 de junho. Gente, não perca a live do dia 22 de junho. Sabe por quê? A live do dia 22 de junho vai dar início, vai dar um pontapé na série em homenagem aos 200 anos do estado de Sergipe. Esse ano, no dia 8 de julho, Sergipe comemora 200 anos de emancipação política em relação à Bahia. Então a gente vai trazer temas que tem a ver com a história, com a cultura e com a política do povo sergipano e do estado de Sergipe. Essa live de hoje encerra todas essas lives temáticas com a história e a saúde, e principalmente no combate, né, dos achismos, né, do negacionismo científico, que o que a gente não pode agora é negar a ciência. Porque lembrem, é a partir da ciência, meus amigos, que vai vir uma vacina, é a partir da ciência que vai vir um medicamento, é a partir da ciência que os médicos, os especialistas, os estudantes, os pesquisadores em medicina e na área da saúde estão conseguindo lidar com essa situação e com essa pandemia e com essa nova doença. Lembramos, fique em casa. Agora não é hora de relaxamento, agora não é hora de flexibilização, agora é hora de asepsia das mãos, cuidado com as superfícies, com o ambiente também de casa, né? O uso de máscara, caso você não possa ficar em casa, não é? Agora é um momento de conscientização. A gente vai vencer essa batalha, agora todos e todas juntos, entende? E para a gente entender que essa batalha não é só eu e você que está aqui assistindo, né, que acompanha a expressão sergipana, nós devemos saber que tem um sistema único de saúde que dá um grande alívio nessa pandemia. E é fundamental, essencial, que é o SUS, né? E também entender que o mundo tem organizações que são responsáveis pelo olhar à saúde. E aí eu tenho que destacar uma coisa importante para vocês. A OMS não é só uma sigla. A OMS ela tem um trabalho fundamental no combate às epidemias e às pandemias no mundo. Você que está chegando agora, nós estamos iniciando hoje a sexta live aqui no Senta Clave em História na Expressão Sergipana. A live vai ser sensacional. Vai falar sobre a história e a importância do SUS e também da OMS. Para iniciar esse bate-papo, vou chamar agora ele,
Ricardo, né? Ricardo Oliveira, né? Gente, eu conheci Ricardo quando eu ainda estava cursando História na Universidade Federal de Sergipe, né? Ricardo é um pesquisador, é um cara que está antenado, ele tem essa experiência com a história, que ele é formado, ele já atuou e pesquisou na história, mas Ricardo agora é residente também no curso de medicina. Então ele está na preparação aí para estar atuando na medicina. Ele é um cara que tem um currículo impecável, um cara que lê constantemente, é um cara antenado, né? E assim, a expressão só busca gente em favor da ciência, em favor do que é mais avançado no momento. E Ricardo é esse cara que sempre está antenado com o que está acontecendo no momento. E nesse bate-papo, eu quero entender, Ricardo, e todos aqui querem entender, o que é a OMS? O que é isso? Né? A gente fica se perguntando o que é isso? O que é a OMS? Né? E agora eu vou chamar Ricardo para a gente ter esse bate-papo. E vocês acho que devem estar perguntando, quando é que surgiu a OMS? Quando é que surgiu essa Organização Mundial da Saúde? Por que essa Organização Mundial da Saúde? E a gente vai entender que tem uma história. E aqui no Senta que lá vem história, você não perde nada. Vamos lá. Chamar aqui Ricardo, né? Deixa eu chamar aqui Ricardo. Ricardo, que vai ajudar um pouquinho a gente a entender o que é essa organização. Boa noite, Olá, Ricardo. boa noite novamente. Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Bem, tô ouvindo Pronto. bem. Vamos começar então aqui a explanação. Ricardo, assim, para início de conversa, a gente veja tanta sigla, né? OMS, né? OPA, SUS, tal. E a gente fica naquele. Mas quando é que surgiu isso? Porque a gente tem que saber a origem das coisas, né? Às vezes a gente fica se perguntando, né? E assim, é um assunto que estava no TT das redes sociais uma semana atrás. OMS. Eu fui ver. As pessoas estavam querendo entender porque estava na boca de alguns líderes políticos, né? No mundo afora. E assim, o que é essa organização? Quando é que surgiu, Ricardo? Pois é, boa noite a todos. Veja só, realmente é impressionante a quantidade de vezes que a gente ouve falar, né, do nome ONU, OMS e até OPAS, quando a maioria das pessoas, em momento algum, ouviu, né, falar dessas siglas no dia a dia. A gente está acostumado a ligar a televisão e ver no noticiário sempre cenas de violência urbana, de questões de política. E quando chega uma pandemia dessas, de repente você começa a ouvir constantemente siglas e ações, né? E dá-se, né, a imaginar que habitualmente essas ações não existem, né? Que essas siglas que a gente vai entender que são organizações criadas, né, para fazer uma conexão entre nações, entre países, para promover o desenvolvimento, né, do planeta de forma geral, de todos os países, tanto dos países que já estão em desenvolvimento ou desenvolvidos, quanto os países que estão numa condição de socioeconômica, cultural, que seja muito deficitária. Então, para começar, vamos entender um pouquinho o que é a ONU. Eu acredito que é a sigla mais comum, muitos já devem ter ouvido falar da Organização das Nações Unidas, também conhecida como Nações Unidas, simplesmente. É comum que nos jornais se veja algumas ações de paz, onde aqueles peacekeepers, que são aqueles soldados que usam um capacete azul, com o símbolo da ONU, que é aquele símbolo do planeta Terra numa projeção azimutal, né, mostrando a Terra a partir do polo, né? E as pessoas pensam que ali é um exército particular, talvez, quando na verdade ali é composto por membros de vários países. Então é só mais um fator da ONU, é o Conselho de Segurança da ONU, que, por meio de decisões conjuntas, decidem intervir em algum país para promover a paz e restabelecer uma situação de ordem, né? Quando, porventura, se instala o caos, ou por uma questão de golpe de Estado, ou por uma questão de
de guerras, de pandemias, de terremotos, como foi o caso do Haiti, né, há 10 anos. E a Organização das Nações Unidas é uma organização entre, feita entre países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, 51 países se uniram e, através da declaração, né, das Nações Unidas, feita em 1945, se não me engano, 43, pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, o presidente norte-americano durante a Segunda Guerra, se uniram e começaram a discutir maneiras de criar um instrumento de manter a paz, né, e a cooperação entre essas nações, para que um terror como já houve durante a Primeira Guerra Mundial e pior da Segunda Guerra Mundial jamais ocorresse. Isso foi levando a um desfecho em que 51 países assinaram um documento chamado Carta das Nações, que no dia 24 de outubro de 1945 regimentou a existência da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas veio como uma organização que, na verdade, substituía uma organização anterior, que era mantida também, em sua maioria, por esses países do Ocidente, países que participaram também no grupo da Tríplice Entente durante a Primeira Guerra Mundial, que era basicamente o grupo de países que participou também do mesmo lado da Segunda Guerra Mundial. E essas nações seriam as detentoras dos valores ocidentais, a partir dos direitos humanos, a partir de interesses econômicos, comerciais, mútuos, de manutenção de liberdades individuais, de um sistema econômico onde houvesse uma livre concorrência entre eles. Só que a Liga das Nações, criada em 1919, ela não conseguiu efetuar o seu papel de manter a paz e de manter o desenvolvimento entre as nações. Inclusive, depois da Primeira Guerra Mundial, alguns instrumentos, na verdade, se viram mais para o ódio e a fragmentação e a destruição de algumas nações, como, por exemplo, o próprio Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha. Sim. Se viu mais para isso do que efetivamente desenvolver e buscar uma conciliação entre as nações, né? Então, a gente acredita que a ONU é uma coisa extremamente nova, né? Relativamente nova para o tempo da humanidade. Começou em 1945 e já teve inúmeras ações no mundo, mas, na verdade, os países, as nações, os povos sempre tiveram formas de se comunicar e de manter pactos intergovernamentais de forma que promovesse algum desenvolvimento entre eles, algum benefício. Eu posso citar, por exemplo, lá na Antiguidade, os fenícios já faziam navegações no Mediterrâneo, e em cada porto que eles chegavam, mantinham uma relação de amistosa com os membros daquela região, ou inicialmente havia um conflito, até se estabelecer uma feitoria, um comércio, onde daí por diante se estabeleceria também uma relação cultural, uma relação de intercâmbio. Sim. A partir disso, nós temos hoje o nosso alfabeto, né, de origem inicialmente dos fenícios. E aí a gente pode imaginar inúmeras ligas que houve lá na Grécia Clássica, né, a Liga de Delos, liderada pela cidade, a Liga do Peloponeso, em época de guerras e conflitos. Nós tivemos Liga de Corinto, tivemos, no período das expansões alexandrinas, nós tivemos aí o que seria um primórdio do que seria hoje a globalização, né? O Alexandre vai dominar territórios de Europa, Ásia e África e vai promover esse grande intercâmbio que a gente vai chamar de helenismo. E nos países, né, ou nações ou reinos onde ele chegava, eram promovidas medidas também de assegurar a saúde, né, dos seus cidadãos, de manter uma comunicação, um intercâmbio cultural, um intercâmbio de ervas medicinais, de alimentos que não eram conhecidos. E daí nós temos também a disseminação de doenças, que antes existiam em algumas regiões e em outras não. Pessoas também vão ter, né, essa relação. Então, isso ao longo da Idade Média nós teremos ligas de comércio, como as ligas hanseáticas na região da Alemanha, do Sacro Império. Nós teremos aí cidades-estados
italianas que vão manter um comércio também por meio da Rota da Seda com o Oriente, vão trazer inovações do Oriente, como, por exemplo, a seda, a imprensa, o papel, como nós conhecemos hoje, a celulose. E tudo isso em prol do desenvolvimento de nações mutuamente. E quando chega o período, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente já tem um mundo totalmente diferenciado, onde o avanço, né, das técnicas de comunicação e de transporte estão muito avançadas. Então, quando antes se fazia uma viagem para a América em cerca de 3 a 4 meses, a depender, né, das condições do mar e de navegação, agora se fazia em 15 dias, ou até com um avião você atravessa no oceano hoje em menos de um dia ou horas, né? Mas lá no início do século, isso ainda estava engatinhando, o rádio ainda não era popularizado, e aí quando vai chegando, né, década de 30, década de 40, você vai tendo uma difusão maior desses elementos e vai criando esse processo de globalização, que faz com que o mundo seja agora uma aldeia global, com que o mundo não seja mais países, cada um cuidando da sua vida. Teremos nações que em algum momento vão ser mais individualistas, mais protecionistas e nacionalistas, mas é inevitável que a partir de então se pense em mecanismos para promover a paz geral, até pelo avanço massivo das armas de destruição em massa, como se viu no uso da bomba atômica, por 2 vezes em Hiroshima e em Nagasaki, né, no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Disso, a ONU vai ter os seus mecanismos, como, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações, da qual o Brasil, né, tradicionalmente sempre abre essa Assembleia Geral da ONU, ocorre geralmente anualmente na cidade de Nova York, né, lá na ilha de Manhattan, onde é a sede, basicamente, do Conselho de Segurança da ONU, onde ocorre a Assembleia Geral, mas também as sedes, né, em Genebra, em Nairobi, em outras zonas consideradas neutras, né, para que os membros possam se reunir. Sendo que existem 5 membros plenos, né, sejam esses a China, a Rússia, hoje, que no início foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né. No início também a China não era a China após a Revolução de Mao Tse-tung, a Revolução Socialista, né, era a República da China, que ao final da guerra, na verdade, a República de Taiwan, que hoje conhecemos como Taiwan, tinha suprido esse papel, até que, enfim, a China, né, como um todo, passou a suprir esse papel. No Oriente, nós temos esse país, né, a Rússia, um país oriental e ocidental ao mesmo tempo, e os grandes países vencedores da guerra também, que são o Reino Unido, o Reino Unido, que é a Inglaterra, né, e países vizinhos, a França, né, que é praticamente a criadora dos direitos humanos a partir da Revolução Francesa, a partir da criação da Declaração dos Direitos Humanos, que lá em 1789, né, foi algo extremamente, como é que eu posso dizer, ousado você decretar direitos que não seriam exclusivos só nem de súditos ou cidadãos só de uma nação. Era um manifesto ao mundo. A partir de agora, os revolucionários franceses diriam que existiam direitos inalienáveis de todos os homens no mundo. E esses direitos deveriam ser assegurados, né? E, por último, os Estados Unidos, que após a Segunda Guerra Mundial, aliás, desde a Primeira Guerra Mundial, se prontificava como uma grande potência mundial. Então, a partir da Segunda Guerra, nós temos também uma bipolarização, né, entre o bloco socialista e o bloco capitalista, liderados por União Soviética, os socialistas e capitalistas pelos Estados Unidos. Então, eles também vão criar outros meios que, na verdade, se chocam com os interesses da ONU, que são, por exemplo, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma instituição, uma organização de guerra, né, criada para manter a paz, mas obviamente aos moldes do capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, e o Pacto de Varsóvia, no qual a União Soviética lidera os países do bloco socialista. E os respectivos também meios econômicos, né, de manter a reconstrução da Europa. Bom, e a partir disso outros órgãos vão sendo criados ou aperfeiçoados, como por exemplo a Organização Mundial do Comércio, a OMC,
OMC, né? Nós temos a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a gente vai abordar logo mais, e temos, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, a A Unicef, FAO, né? isso, da agricultura, né? E da Então, alimentação. vários mecanismos, inclusive outros como não governamentais, ONGs, por exemplo, e países que ainda não tiveram reconhecido sua autonomia política, eles vão ter participação de alguma maneira, né? Não como membros permanentes, muitos desses, mas hoje a ONU ela tem cerca de 194 membros, sendo aqueles 5 que eu citei os permanentes. E para o Conselho de Segurança são eleitos mais 10, né? E cada país desses 10 fica pelo menos 2 anos, né? Podendo tomar decisões acerca da segurança. Bom, e aí a OMS, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela vai ser criada efetivamente, né, aos moldes de hoje, no ano de 1948. Sim. A OMS hoje ela tem como o diretor-geral, né, o Tedros Ghebreyesus, que na verdade nasceu na Eritreia, nasceu etíope, Eritreia se tornou independente, mas é um Sim. homem de grande gabarito, é um biólogo, tem mestrado em imunologia, doutorado em saúde. Inclusive, houve críticas por conta do presidente do Brasil, né, o nosso presidente, Sim. com relação a decisões da OMS, e um dos argumentos dele foi afirmar que o Tedros ele não seria médico, né, quando, na verdade, ele tem todo o respaldo para falar sobre questões de pandemia e de saúde a nível mundial. Até Bom, porque e senão aí ele não estaria lá, né? com certeza. E quando a gente pensa em ONU, OMS, a gente pensa num símbolo, pensa numa sigla, mas a gente não imagina que ali, na verdade, não é uma entidade. São várias entidades, são vários países que se comunicam e tomam decisões acordadas. Então, quando um país, que obviamente é soberano, como por exemplo Brasil ou Estados Unidos, se prontificam contra interesses da OMS, não cumprem determinações, em primeiro momento, estão indo contra decisões políticas de outros países. E, em segundo, estão indo contra decisões do meio científico. Né? Todos aqueles membros que participam ali, eles criam os mecanismos para que haja pleno desenvolvimento de todas as nações. O que está havendo, na verdade, é uma contenda ideológica, onde digamos assim, a ultradireita vem se destacando em alguns países, inclusive no Brasil, com claras tendências autoritárias, e vem descumprindo medidas, né, dessas organizações justamente para manter o seu tipo de política, o seu tipo de ideologia. Nós temos que ter, por exemplo, os Estados Unidos de Trump estão chegando agora num período de pré-eleição, né, justamente nesse período de pandemia, onde os Estados Unidos é o país onde houve mais casos e mortes, né, da infecção do Covid, né, dessa pandemia, e o Brasil é praticamente o segundo em maior número hoje, é o epicentro hoje da Covid. Então é necessário que haja algum bode expiatório nesse momento, né, para dizer que essas nações foram prejudicadas. Isso gera grandes problemas a curto e longo prazo, inclusive na colaboração entre nações com relação a insumos, né, da área médica, vacinas, medicamentos. A OMS tem um histórico muito bom, o Brasil tem um histórico muito bom com a OMS e o seu órgão regulador regional, que é das Américas, que é a OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde. E, assim, por inúmeras vezes nós tivemos a resolução de pandemias e de problemas maiores, do H1N1, da Zika, com envio de verbas, insumos, de pesquisa científica, de vacinas, né, para vários desses problemas, para contenção da malária, para contenção a própria erradicação da varíola, né, que foi extinta em 1980 no mundo.
O E outra Brasil coisa que é interessante destacar, Ricardo, é porque muitas sim, das vezes a gente vê bem assim, não, OMS, aí tipo, vem o jogo de interesse de Donald Trump, né? Teve uma pergunta aqui interessantíssima, que o Albino, não sei se você viu, a saída dos Estados Unidos da OMS pode afetar alguma coisa aqui no Brasil? Eu acho que uma coisa que a gente já pode observar é o governo brasileiro, né, entrar numa política de associação, né, direta com os Estados Unidos da América, né, e achar porque os Estados Unidos pretendem sair, do nada o Brasil também tem que sair. Agora esquece que o Brasil é signatário. Eu estava dando uma olhada, Ricardo, que o Brasil é signatário em muitas resoluções da OMS no combate a dengue, febre amarela, doença de Chagas. Quer dizer, nós participamos da organização desde a fundação dela. E é importante destacar a participação do Brasil na Constituição da ONU, porque é o chanceler varguista Oswaldo Aranha, que também que vai colaborar para que a ONU fosse criada, para que esses organismos fossem criados. Outra coisa importante destacar, o Brasil está tão presente nessas organizações que, de forma cultural, você entra no prédio da ONU, você se depara com o quê? Um grande painel de Cândido Portinari, né? Mostrando esse. O prédio foi desenhado por quem? Oscar Niemeyer. Então, assim, o Brasil, na história da constituição desse organismo, né? Ele participou. E o Brasil sempre se destacou na política externa como aquele sujeito que conseguia dialogar com todo mundo. Né? Isso sempre foi, como mesmo disseram, a vocação de Itamaraty. Hoje não. E aí onde eu quero chegar, Ricardo? Aí já provocar você a partir até dessa pergunta. Será que o Brasil se prejudicará muito, né, com essa associação direta à Casa Branca e às decisões do então presidente norte-americano Donald Trump, no combate até mesmo o próprio Covid-19, já que o presidente de lá prescreve remédio, daqui também prescreve, né? É uma coisa assim que eu fico preocupado. Eles estão casadinhos, né? É, Não estão casadinhos, na verdade, né? A gente vai entender o seguinte: se a gente for puxar um pouquinho do contexto histórico, a gente vai ver o seguinte: os Estados Unidos são uma nação realmente incrível, né? Eles conseguiram se livrar do subjugo de uma nação imperialista que já era a Inglaterra lá no século XVIII, se tornaram uma nação que implantou a base da democracia, imperfeita, mas imperfeita porque até hoje a é gente o que nós temos, né? esse movimento justamente da negritude, né, em prol da equiparação racial, da truculência policial. Enfim, a gente vê que não é perfeito. Mas os Estados Unidos conseguiram, né, em tão pouco tempo, se tornar uma grande potência nas Américas, vamos usar esse termo, e praticamente assumiu, por meio daquela doutrina Monroe, lá de 1820, o papel de irmão grande, né, das nações vizinhas, né? Aquele bordão, a América para os americanos, os Estados Unidos invocavam como detentor da liberdade. Ele promoveu, né, ele pelo menos ele ameaçou nações colonizadoras que não queriam permitir que as nações americanas se tornassem independentes. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, diz que se as nações estrangeiras não permitirem que países, né, da América, ex-colônias hispânicas, ex-colônias francesas, portuguesas, no caso do Brasil, declarassem sua independência, ele ia fazer o quê? Ele ia entrar no pau, né? Então é aquele negócio, vou chamar o meu irmão Estados Unidos para briga, né? Meu irmão grande. Só que a gente muitas vezes esquece que o irmão grande também dá cascudo na gente, né? E às vezes É a chamada política, né? Casa. Do Big Stick, né? Justamente. A gente toma mais cascudo do irmão do que efetivamente é protegido, às vezes. Então, o que vem acontecendo é o seguinte: o Brasil, sobre o governo do Bolsonaro, vem se pondo numa posição de protetorado norte-americano.
ele vem sendo subjugado, vem se pondo como subalterno a todos os interesses americanos, né, interesses de uma política neoliberal republicana norte-americana, do Donald Trump, acreditando que vai conseguir apoio internacional e que vai conseguir desenvolver qualquer tipo de projeto dentro do Brasil a partir disso. O que acontece o Donald Trump não necessariamente é promessa para o próximo mandato norte-americano. Donald Trump pode sair e um democrata entrar no poder. O Brasil pode ficar isolado. Os Estados Unidos, inclusive, eles são detentores da economia mundial, porque, inevitavelmente, quando no século XIX existia o padrão ouro, né, era o padrão em que as nações baseavam suas moedas, hoje é o padrão dólar, é o petrodólar, né, baseado no capital do petróleo. Então, os Estados Unidos, na verdade, eles ditam as regras do mercado, né, porque entrando numa crise, eles podem simplesmente emitir títulos, né, emitir moeda. E estou falando, obviamente, de uma forma muito geral, mas é praticamente isso, né? A credibilidade que se tem no mercado americano ainda, tanto pela sua legitimação por conta das armas, ou até da própria ideologia liberal, democrática, ou até por conta do desenvolvimento tecnológico em outras áreas e nas ciências, isso dá um papel de destaque aos Estados Unidos. E sim. O mundo ainda não se abriu para um novo modelo, né? Um novo modelo que talvez pusesse os Estados Unidos no mesmo patamar que outras nações. A China vem conquistando um mercado enorme, não só econômico, mas cultural em muitas nações. No Brasil, nem tanto ainda essa parte cultural. A gente respira Estados Unidos. É uma política da boa amizade que a gente prega desde o início do século passado. E o Brasil hoje vem, né, nessas manifestações em prol do governo Bolsonaro, levantando a bandeira norte-americana, ao invés de levantar muitas vezes a bandeira nacional. Ou pior, levantando as duas, mas levantando a bandeira nacional com interesses escusos, né? Interesses antidemocráticos. E aí o que é que vai acontecer? Estados Unidos, eles hoje contribuem com cerca de 450 milhões por ano para a OMS. Sim. Isso é de extrema importância. Sim. Ele saindo, né, da OMS, ele tem passe livre para voltar. A comunidade vai compreender que mudou o governo, mudou a política. Mas o Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, nosso índice de desenvolvimento humano é muito precário, a disparidade social é muito precária, e o Brasil não tem essa confiança ainda do mundo, esse cacife, para garantir esse tipo de jogada, né? Ele ameaça, o Jair Bolsonaro, geralmente ele joga assim, né? Ele ameaça, volta atrás, ele joga verde para colher maduro, ele vê o que vai acontecer, e está seguindo a linha do Donald Trump, que é uma linha dura. Até foi colocado aqui, Ricardo, algumas pessoas colocaram aqui, até Liz mesmo colocou, você vê como a OMS tem uma grande influência no Brasil. Há muitas pesquisas e projetos financiados pela OMS e pela OPAS. E aí a gente tem que lembrar que o Brasil saindo, garanto que essa organização não vai ter tanto interesse de estar mais investindo em pesquisas no Brasil, até porque o Brasil não constitui mais essa organização, né? Isso é interessante destacar, porque às vezes as pessoas acham que nesse debate ideológico não tem trabalho sendo feito. E é importante a gente sempre colocar aqui, até na última live a gente deixou isso claro, a importância da gente valorizar a ciência e a pesquisa, que, diga-se de passagem, tanto esse governo como o anterior de Michel Temer vem sofrendo inúmeros ataques, tanto em financiamento, em cortes de bolsas, e como também nesse ataque hoje ideológico, né? Ideológico de uma forma até, assim, bem acentuada. E o que o Ricardo está trazendo, gente, é você entender que tem um sujeito Estados Unidos e tem um sujeito Brasil. Mas ainda esse irmão, vamos pensar lá na doutrina Monroe, né? Esse irmão, ele tem um poder de entrar e sair da OMS.
O Brasil nem tanto. Né? Eu acho que a gente acaba perdendo mais, até mesmo do que ganhando, diga-se de passagem. Só que ponderar isso no sentido de que a gente pode muito bem observar que, mesmo o Bolsonaro querendo ser o Trump dos trópicos, que é assim até que algumas revistas do mundo afora já o trata, né? O Trump dos trópicos, mas tem uma condição. O Trump roda e vira, ele volta atrás. O Bolsonaro não, ele permanece, às vezes até entra num discurso que beira, nós sabemos hoje, o fascismo. E aí, o que nós podemos perceber nessa conjuntura toda? A OMS é uma organização com toda que, diga-se de passagem, não é a gente está aqui fazendo a bandeira, eles são I love you, OMS. Não, não é isso. A gente está mostrando que para o combate à pandemia, não só dessa, e aí eu destaco, Ricardo, e você muito bem deve até lembrar, como a OMS, né, foi importante no combate às DSTs e à AIDS nos anos 80 e 90. E continua sendo. E continua sendo. Gente, existem países africanos que, se não fosse a OMS, muito das populações de países mais pobres não teria nem sequer, gente, o mínimo da saúde pública. Porque muitos países, que a gente sabe com inúmeras crises econômicas e políticas, não têm condições, às vezes, de gerenciar um sistema de saúde. É aí onde a gente vem com a outra pauta que depois Luiz vai trazer, sobre a importância do SUS. Gente, tá aqui Ricardo não deixa mentir. Ter o SUS é algo que a gente tem que levantar as mãos para o céu, quem for crente em alguma coisa, quem não for, é defender constantemente, de forma dura mesmo, de dizer, eu defendo o SUS, porque imagine se o Brasil não tivesse o SUS, imagine se o Brasil fosse como os Estados Unidos. É algo assim. Para quem não sabe, gente, a saúde nos Estados Unidos é privada. Se você não tiver isso, você se prepare. Você pode morrer no hospital, você pode morrer com a dívida imensa pro resto da vida. Você entra no hospital, é atendido e depois, gente, chega o boleto de quanto foi a dipirona que você usou, de quanto foi o esparadrapo que você usou. É interessante até na fala de Ricardo a gente perceber. Os Estados Unidos se colocam como a democracia perfeita, a maior democracia. Avanços históricos que os Estados Unidos deram, né, ao longo desse tempo. A gente vê retrocessos lá, frente a direitos sociais, a gente está vendo a questão racial, né, diga-se de passagem. Eu quis só entrar nesse ponto, Ricardo, até para colocar aqui quem está entrando. Eu vi comentários aqui, teve Jefferson, Dalva, que acompanha toda a live, desde o início do mês de maio. Vi aqui a participação de, entre outras pessoas, Wagner, que trouxe uma coisa interessantíssima. Esse interesse hoje, Ricardo, até você pode ponderar, da China em ocupar até mesmo, caso seja, esse espaço dos Estados Unidos, que aí também a gente tem que entender esse jogo, né, de disputa entre Estados Unidos hoje e China, né? Alguns até já dizem que é o início, né? Eu não sou muito fiel a esse linha, mas já seja o início de uma nova Guerra Fria, mas com outros caráteres, outros sujeitos envolvidos em relação a de lá de trás, de 45 a 92. É interessante a gente perceber uma coisa na sua fala, que a gente percebe que uma organização não é feita da noite para o dia. Ela vem com inúmeros interesses políticos, sociais, econômicos, porque muitas das vezes a gente vê aí a indústria farmacêutica nessa disputa, né, de quem descobre isso, quem descobre aquilo, e o momento para isso, né, é muito propício de especular. Olha, eu descobri isso, eu descobri aquilo. E às vezes a própria OMS acaba sendo envolvida, porque se torna aquele organismo que tem uma certa importância. Wagner, salvo me engano, os Estados Unidos contribuem com 22% da OMS. A China, 12%. Já é uma certa diferença de 10%. Mas eu estou ponderando assim, Ricardo, até eu peço aqui esse momento para você, para que a gente entenda que a temática que a gente está trazendo é algo importante, repare. Envolve saúde, geopolítica, que é importante destacar isso, né? E envolve também a sociedade em geral, porque é saúde, a gente está lidando com as nossas vidas, né? Então eu só quis colocar nesse sentido o debate também.
Se a gente for parar para pensar que nos próximos meses nós ainda talvez não tenhamos chegado ao pico dessa pandemia, né, que a gente tanto almeja para que daí em diante a gente tenha boas notícias. O Brasil agora ele vai ter acesso a uma terceira fase de pesquisas de uma vacina que desenvolveram em Oxford. Já foi testado in vitro, testado em animais e agora vai ser testado no Brasil em cerca de 2.000 pessoas, certo? Bom, o Brasil já começa a especular acreditando que logo vai ter acesso a essa vacina. É uma vacina que demora cerca de 12 meses para se desenvolver. Vem uma questão muito séria de patentes, porque, obviamente, o desenvolvedor da vacina, de uma dentre centenas de grupos, né, de centros de pesquisa que estão pesquisando e tentando desenvolver vacinas, obviamente, existe uma questão de mercadológica. Então, por mais que a gente esteja numa pandemia e que exista, né, todas as nações devem ter essa imunização para que você não tenha essa difusão da doença, para que você tenha uma resolução efetiva, né, uma doença que afeta o mundo, o Brasil pode ficar no fim da fila. Né? Ele não pode garantir que efetivamente ele vai ter acesso ao primeiro medicamento. Existe hoje o Remdesivir, que está sendo comercializado nos Estados Unidos, é de difícil acesso. A Vifavia, uma outra promessa lá na Rússia, que é um país que tem um relativo alinhamento com o Brasil, não é um país que nós temos uma relação de choque, mas mesmo assim, se o Brasil começa a enfrentar organizações, né, que estão à frente desse processo de quebra de patentes, de tentar popularizar e disseminar, né, a cura ou a vacina, ou que seja o soro à base de anticorpos, que também é uma opção, e ficar o tempo todo criando cortinas de fumaça, como, por exemplo, a figura da cloroquina, que já se foi, né, mesmo havendo um estudo que agora da The Lancet, que é uma revista científica muito reconhecida mundialmente no campo científico, esse último estudo foi rejeitado pela OMS, foi pedido que eles refizessem a pesquisa, mas existem outras pesquisas que já dizem que a cloroquina é ineficaz no tratamento ou na prevenção para o Covid, né? É um excelente remédio para o que ele é determinado, né? Para malária, para artrite reumatoide. Mas cria-se essa cortina de fumaça, os países começam essa luta ideológica, né, dos que defendem a cloroquina, dos que não defendem por questões partidárias, e se esquecem de outros elementos, de outros medicamentos que estão sendo debatidos, pesquisados, desenvolvidos, vacinas, e insumos, né, e outras formas e técnicas de tratamento, né, e acabam esquecendo e não enfatizando a luta, o desejo, né, e a necessidade de obter esses insumos. Há poucos meses a gente teve uma carga imensa de produtos e que foram, como é que eu posso dizer, foram retidos nos Estados Unidos, né? Então, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Primeiro, o Brasil, claro. Fica perdendo tempo muitas vezes nesse discurso ideológico, obviamente dos que defendem, né, o uso ou não de um medicamento por questões ideológico-partidárias e esquecem da questão científica. Né? Uma coisa que eu já dou de passagem aqui, Ricardo. Uma coisa que eu já deixo aqui claro, que eu particularmente, não sei se você até concorda comigo, você que está também na medicina, quem, para mim, tem que se preocupar em prescrever medicamento, qual a que seja, é o profissional da saúde chamado médico. Porque a gente está aparecendo, me desculpe, você que também já entende da história, meu amigo, também companheiro de profissão. Velho, parece que a gente está no tempo da Idade Média, que apareciam os curandeiros, né? Eu descobri a substância que cura isso. O elixir.
É isso, o Elixir, sabe? Eu descobri a alquimia do que vai curar agora o Covid-19. Velho, ou a gente escuta o MS, que tem técnicos gabaritados, ou a gente escuta a OPAS, ou a gente escuta a Fiocruz, a UFES, instituições que têm pessoas que estão diariamente estudando. E isso que a gente tem que deixar claro. Eu mesmo me recuso, digo a qualquer pessoa, a abrir defesa de medicamento A, o B, C ou X. Eu deixo isso para Ricardo, eu deixo isso para outros médicos que já participaram aqui da live, eu deixo isso para quem está estudando, gente. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Não é defender medicamento Y ou X. Se a gente conseguir daqui para amanhã um medicamento massa, tem uma eficácia no combate ao coronavírus, todo mundo vai amar, todo mundo vai concordar, todo mundo vai dizer, não, vamos apoiar a indústria para produzir esse medicamento para a gente sair dessa pandemia. Mas, até lá, não se provou nada. Até lá, a ciência não verificou, não dosou. Você vê, uma revista científica retirou o estudo porque encontrou erros. E na ciência você não pode ter erros. Não é achismo. A ciência, a Terra não é plana, sabe? A gente não vai entrar num discurso do eu acredito que seja assim. Não, isso já passou. Isso é pré-renascença. A gente está em 2020. Acho que a gente tem que evoluir. A ciência está evoluindo, vamos evoluir também. E aí, Ricardo, você é interessante trazer isso no pensamento sobre as organizações, também no pensamento sobre o que está a saúde pública no momento que está esse jogo político. Por quê? Eu mesmo não vou estar em um grupo de WhatsApp. A expressão sergipana, no momento algum, vai se funcionar da gente defender A, B, C medicamentos. Sabe por quê? Isso tem que ser paciente e o médico, no caso, o médico e o paciente no tratamento. Ele que tem que fazer isso. Não é Oswaldo, não é Bolsonaro, não é Donald Trump, não é líder nenhum. A gente tem que começar também a trazer um pouco de raciocínio, Ricardo. Porque às vezes eu penso que a gente está num, sabe, não sei, num mundo perdido, porque algumas pessoas querem ser as salvadoras, né, os salvadores da pátria. Não há esse salvador da pátria, diga-se de passagem. A gente tem que colocar na cabeça. A gente está lidando com a ciência, a gente tem que aferir se há erros, se há acertos. Isso, os cientistas constantemente estão fazendo. Né? Você vê todo dia artigos sendo publicados. Tipo, há uma visão imensa sobre o que era a pandemia. Eu achei isso interessantíssimo. Em fevereiro, o que é hoje, o quanto já avançamos. A gente tem que festejar, tem que louvar, porque, poxa, a ciência já deu uma resposta em menos de 3 meses. Isso é recorde sobre várias situações, desde a questão da sepsia, né? Você pode observar, no início a gente dizia o quê? Máscara só para o pessoal da saúde. A ciência já nos disse o quê? Que todo mundo vai precisar usar máscara quando for necessário sair. Porque é uma barreira na contaminação. Então, isso que a gente tem que festejar. Eu não vou sair aqui dizendo que dipirona ou ibuprofeno é o melhor medicamento para coronavírus. Por quê? Eu tenho como provar isso. Se eu não tiver como provar isso, eu tenho que ficar calado. Eu tenho que esperar o que a ciência nos diz. Eu estou participando agora isso porque desde o início lá da nossa live, em maio, a gente sempre colocou a questão da ciência. A gente vai ouvir quem está ali, ó, na labuta, no dia a dia, numa pesquisa, sabe? No cuidado com os fatos, sabe? E assim, Ricardo foi feliz em trazer toda essa análise política e entender também a saúde nesse contexto todo, né? E, Ricardo, porque a gente já excedeu um pouquinho aqui o tempo, eu peço agora que você dê sua conclusão, faça as considerações finais e assim, deixa uma mensagem aqui para quem está acompanhando nossa live. Bom, antes de tudo eu vou deixar um abraço para a nossa colega Alice, que vai assumir a partir de agora e vai fazer a defesa devida do nosso Sistema Único de Saúde. Valorizem o SUS. A gente tem um costume de... Nós temos uma doutrina de vira-lata, né, no Brasil. A gente tem o costume de dizer que tudo da gente é ruim. Mas o SUS é uma conquista nossa, é uma conquista do Brasil que é espelhada, que pode ser espelhada para o mundo. Existem muitos países que lutam e que necessitam de um sistema de saúde como a gente tem, né? Pelo menos
com as bases do sistema que a gente tem. Como você mostrou mesmo nos Estados Unidos, se o cara cortou 2 dedos numa maquita, isso é interessante que mostra-se num documentário do Michael Moore, chamado SICO, SOS Saúde, é um grande crítico do American Way of Life. E se o cara lá cortou 2 dedos com a maquita, com a maquita dele, trabalhando na garagem dele, ele vai correr com os dedos dentro do gelo, vai chegar no hospital e vão dizer: você vai colocar esse dedo aqui que custa 10 mil ou você vai colocar esse dedo aqui que custa 15 mil? Você tem dinheiro para remendar os dois? Não tem? Então você vai botar o que você tem dinheiro ou não vai botar nenhum? Então, eu estou dando um exemplo assim, que é citado no documentário, por exemplo, mas eu posso citar N exemplos, né? O Obamacare foi desmembrado. Existem países de uma linha mais social-democrática que prezam pelo assistencialismo. O Brasil, ele tem um sistema misto. É um neoliberalismo, mas não é totalmente. A gente ainda tem assistência pública. A gente é dono disso. Nós pagamos impostos para termos acesso a isso. Então, vamos fazer funcionar e vamos cobrar o que é nosso. A gente tem educação gratuita no país da gente. Não é boa como deveria ser. A gente tem saúde de qualidade e a gente muitas vezes paga 2 ou 3 vezes pela mesma coisa. Você paga planos de saúde caríssimos para poder ter efetividade. Mas quando você precisa de transfusão sanguínea, de atendimento de urgência e emergência num pronto-socorro, você tem a ambulância do SAMU. Quando você precisa de transfusão, de transplante de órgãos, tratamento para o câncer. Vacinas. Tem vacinas, 99% das vacinas brasileiras, só aquele 1% que é vagabundo, né? 99% e 1% é vagabundo, fica para a rede particular. Mas o resto, a gente, né, que reduziu em 80% mortalidade infantil, até... Eu vim descobrir um dia desse, Ricardo. As crianças morriam com menos de 1 ano, assim, em grande... Só para colocar, tipo, o banco de pele, o Brasil tem um banco de pele. Eu não sabia, não tem na rede privada. Se alguém na rede privada precisar, tem que ver se no banco de pele, que é o único do SUS, tem disponibilidade e disponibiliza. Porque, como a saúde é um direito universal que abrange todos perante a Constituição brasileira, mesmo você dentro do sistema privado, você vai ser atendido, vai ter a pele e vai ser transplantado da mesma forma. Eu acho isso interessantíssimo. As pessoas escolhendo o SUS, mas esquece, como a Adriana mesmo colocou aí, a vigilância sanitária. A sua comidinha que você come na praça de alimentação do shopping, a fiscalização que faz ali é SUS, gente, é público. A gente esquece da presença desse sistema no nosso dia a dia. Pode dar suas considerações finais. Fechando, né? Não esqueçamos que até pouco antes dessa pandemia, os governos anteriores, inclusive o primeiro ministro da Saúde do Bolsonaro, que é o Mandetta, ele era defensor do desmonte do SUS, né? O Taish, que entrou depois e a gente só conseguiu ver ele desanimado, ele já entrou desanimado, porque ele sabia onde é que ele estava pisando. Eles tiveram que arcar com um novo discurso. A gente vê num momento desse de pandemia que sem o SUS a gente não era nada, né? Tem gente morrendo nos Estados Unidos e em outros países por conta de falta de assistência de saúde e outras coisas mais. Então, assim, não é perfeito, mas vamos valorizar o que é nosso, vamos conhecer um pouquinho da nossa história, né? Antes do SUS a gente não tinha isso, tinha o INAMPS, que era um serviço né? A Liz vai falar disso, que servia, na verdade, era associado à Previdência Social e só quem trabalhava tinha acesso a um serviço bem escasso de recursos. Então, vamos repensar nossos valores, vamos valorizar o que é nosso e lutar, né? E nos prontificar contra qualquer tipo de discurso que desmereça a ciência, desmereça o apoio mútuo entre nações, como a OMS vem pregando, a ONU, a OPAS, né? Vamos parar com esse negacionismo antivacina, né? O negacionismo é o precedente do luto. O luto é quando alguém morre ou a gente está prestes a morrer. Primeiro ponto, a gente nega. Depois a gente já começa a barganhar.
né? Depois, perdão, a gente tem raiva, depois a gente começa a barganhar, depois a gente se desespera, fica em depressão e efetivamente a gente aceita, né? Morreu. Então o brasileiro ainda está nesse período de negacionismo, né? Com relação à ciência, com relação às instituições como a OMS. Logo, muitos já estão chegando no ponto da raiva, depressão e morte. Então vamos valorizar. Ricardo, Um grande abraço, irmão, muito obrigado. muito obrigado. Vou Muito continuar aqui obrigado. assistindo para ver essa grande explanação a seguir. Muito obrigado, Ricardo. Gente, a gente agradece a participação de Ricardo. Ricardo, eu disse a vocês, ele é assim. Ele é afiado com o momento, ele nos trouxe inúmeras referências, documentários. Quem precisar, né, Ricardo? Pode ir até o seu contato e pedir, né, não, Ricardo? Eu já estou aqui disponibilizando, ou então pela expressão sergipana, que a gente entre em contato com ele. E assim, gente, desde já, Ricardo, muito obrigado mesmo. Viu? Um grande abraço, Oswaldo. Obrigado pelo convite. Viu? Vamos seguir aí. Vamos seguindo. Agora vamos conversar com o Liz. Vamos ver o que Liz vem trazer sobre o SUS. Como o Ricardo mesmo falou, é importante o SUS. A gente tem que entender que sistema nós temos. Sistema espetacular. Espetacular. Outra, eu vou ser sincero a vocês. Me desculpe os Estados Unidos da América e quem os defende. Mas para ter o SUS, eles vão ter que correr muito. Vão ter que correr muito. Por quê? Para que hoje possamos ter o SUS, foi muita luta. Foi muita gente lutando pelo Sistema Único de Saúde. Gente, são 56 minutos. Sempre nossas lives tem que ir para segundo momento. Vocês que estão acompanhando, aqui desde o início, a gente daqui a pouco vai encerrar essa, iniciar outra, viu? Mas eu vou chamar a Liz para que ela já faça a introduçãozinha, aproveitar esses últimos minutos. Você não saia, chame. Nós estamos na nossa 6ª live. Essa live é para você. Você viu o debate que Ricardo trouxe. Agora vamos ver nossa companheira Liz. Essa baiana que é sergipana. Vocês vão entender o porquê. Porque é uma lutadora aqui no nosso estado em defesa do SUS. E está atuando também no SUS. Então é interessante a gente estar lá. Boa noite, Liz. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Como vai, Liz? Olha, a gente está chegando... Estão conseguindo me ouvir bem? Estou. Tá bom o áudio aqui? Tranquilo. Tá tranquilo. Amada, a gente tem menos de 2 minutos. Dá pra você fazer uma introduçãozinha. A gente vai encerrar essa para abrir a outra. Como a gente tá vindo fazendo esses dias. Porque o debate é bom. O debate é pertinente e importante. É como a gente estava falando, Liz. Aqui é um espaço que a gente quer valorizar a ciência, o debate. A gente quer valorizar o que muitos líderes aí não estão querendo valorizar. O diálogo, né? A ciência, o discernimento, o raciocínio. Né? Eu acho que a gente pode construir sim e devemos. Todos e todas juntos. E a gente tem aqui uma proposta maravilhosa, que é o quê? Analisar, como o Ricardo trouxe, o que é essa Organização Mundial da Saúde e agora entender o que é o nosso Sistema Único de Saúde. Liz, a primeira pergunta. O que é o SUS? Quando surge o SUS? E para que é esse serviço? Para quem esse serviço atende e tá responsável por cuidar? Então, vamos começar a falar desse gigante, né? Que é o nosso Sistema Único de Saúde, que é muito mais do que uma simples sigla. Né? E aí, como a gente vai passar para a próxima live, eu não posso começar a falar de SUS se eu mostrar minha camiseta, porque ela nunca foi tão atual. Saúde é democracia. E esse foi o bordão que juntou todo o movimento da reforma sanitária na década de 70, que deu origem ao nosso sistema. Então eu tirei minha camiseta do armário hoje, porque ela nunca esteve tão atual, né? É fantástico que, como falar de saúde, falar de democracia, é discutir todos os nossos direitos, é discutir o acesso, é discutir um conceito muito mais ampliado de saúde. Então, para falar de SUS, eu queria começar primeiro falando sobre o que é saúde. Porque a gente tem uma concepção muito deturpada de saúde como ausência de doença. Eu estou super saudável, né?
Tô aqui, tô bem, não tô doente, não peguei Covid, não tô espirrando. Então, eu estou saudável. Atim, saúde. Liz, rapidinho, já estamos encerrando essa primeira live. Não saia daí, já entra na próxima, viu, turma? Vamos encerrar aqui a nossa primeira parte e vamos iniciar a nossa segunda já em seguida. É Fiquem aqui com VaptVupt.